A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias, das lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí prosseguindo com os estudos deste quarto trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nesta semana, chegamos ao estudo da lição de número 5, que tem por data 29 de outubro de 2023, e o título da lição que nós vamos estudar é Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Na lição anterior, nós estudamos a respeito da natureza missionária de Deus no Novo Testamento. E nesta lição desta semana, apresentaremos uma perspectiva pentecostal da obra missionária fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar no próximo domingo. E para dar início, a leitura diária de segunda-feira, 23 de outubro de 2023, tem como título A Atividade de Deus por meio do Ministério do Espírito Santo. O texto bíblico encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11, que diz assim: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Queridos, a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano no transcorrer da história pode ser descrita com 3 palavras: sob, com e em. No Antigo Testamento, ele veio sob algumas pessoas que escolheram. Os evangelhos mostram como ele esteve com Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, versículo 17, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, a Bíblia diz que ele está em cada pessoa do povo de Deus. Nós temos 3 pontos principais a pensar neste momento. Primeiro, a atuação do Espírito Santo no mundo. Segundo, a atuação do Espírito Santo na igreja. E terceiro, a atuação do Espírito Santo na vida do cristão. No mundo, o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que aponta ao pecador a pessoa de Jesus Cristo. Do juízo, o príncipe deste mundo já está julgado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás sofreu uma derrota catastrófica. Em princípio, ele é um inimigo vencido. Ele ainda arrisca seus ataques. Ele está ainda vivo e ativo no planeta Terra. Há novos demônios agindo, perversões, permissividade, violência e centenas de outras tendências sinistras que se manifestam em todo o mundo com intensidade que houve provavelmente só nos dias de Noé. Mas Satanás sabe que sua liberdade é limitada. O seu fim se aproxima e o Espírito Santo veio para nos mostrar essas coisas. Ele impede o crescimento da iniquidade. Esse planeta já seria literalmente o inferno na Terra se o Espírito Santo não estivesse presente no mundo. O mundo não conhece Deus, não sabe o quanto deve ao poder controlador no Espírito Santo. A iniquidade só se tornará culminantemente quando da manifestação do anticristo, o qual será esmagado pela vinda do Senhor Jesus com seus exércitos. Podemos também pensar na atuação do Espírito Santo na igreja. Esta, queridos, é o povo de Deus, sal e luz do mundo. Ela é mais que uma organização, é o corpo vivo de Cristo do qual ele, Jesus, é o cabeça. E qual é o papel do Espírito Santo em tudo isso? Ele deu início na igreja, queridos. Pelo Espírito Santo, Deus vive na igreja.
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no meio do seu povo. É o Espírito Santo de Cristo que habita em nós. Os cristãos são a casa onde mora o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz vida, que traz o frescor, o avivamento e frutos à igreja. Só o Espírito Santo pode levantar uma igreja e fazê-la vigorosa, forte, linda e abençoada. O Espírito Santo concede dons a pessoas específicas na igreja. Uma das fraquezas que temos em nossos dias é não reconhecer, não desenvolver e usar os dons que Deus deu às pessoas da igreja. Não são só os pastores que têm o Espírito Santo em suas vidas. Todos os crentes não são meros espectadores. Eles também recebem os dons do Espírito Santo e são também usados por Deus no corpo de Cristo. Então, queridos, qual é o seu dom? Procure colocá-lo em prática para a edificação do corpo de Cristo na igreja, aqui na terra. A atuação do Espírito Santo na vida do crente, nós entendemos da seguinte forma: o Espírito Santo ilumina a mente do crente. Diz um escritor que a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda ação. É o zelo dirigido pelo conhecimento e o conhecimento animado pelo zelo. São coisas preciosas que vêm de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo age na mente, no coração e na razão, trazendo unção, sabedoria e graça. Isso, queridos, é obra do Espírito Santo do crente. O Espírito Santo mora no corpo da pessoa, dentro do coração. Nós somos o templo do Espírito Santo. Reconhecendo isso, nós devemos ter cuidado com o que fazemos, com o que dizemos, pois tudo o que fizermos, influencia para alegrar ou para entristecer o Espírito Santo. O apóstolo Paulo sentia isso e, por entender essas verdades, disciplinou a sua vida para não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo conforta o cristão. Ele que santifica, ele ordena pregar, ele diz aos missionários onde devem e não devem ir. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, nos fortalece, nos ensina na oração. Ele habita dentro de nós. Glória a Deus por isso, pois a criação não foi um ato isolado de Deus. Ele está constantemente agindo no mundo, na igreja e na vida de cada um de nós. Portanto, queridos, se você deseja ter uma intimidade com o Espírito Santo, desenvolva um relacionamento com ele diariamente, através da oração e da consagração de sua vida. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.